Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo nesse 12 de outubro, Dia das Crianças. Você vai ver nessa edição os efeitos da inflação no churrasco. E a alta no gás de cozinha tem feito famílias recorrerem a opções mais baratas, mas também mais perigosas. E você vai conhecer um cachorro que usa transporte público. É isso mesmo. Eu começo com uma boa notícia para os motoristas. Novas regras devem baratear os custos e simplificar a contratação de um seguro que poderá ser personalizado. Por exemplo, motoristas de aplicativos vão poder vincular o benefício a eles e não mais o veículo. Ou seja, qualquer automóvel que o segurado dirigir vai ficar coberto, mesmo se for emprestado ou alugado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da Maria Clara Leite. Cenas como essas são registradas todos os dias. De janeiro a agosto deste ano, pouco mais de 71 mil veículos de todos os tipos foram roubados ou furtados, só aqui na capital paulista. Para quem não tem seguro, o prejuízo é grande. E olha que não é pouca gente, não. Quase 84% dos veículos que circulam no Brasil não estão segurados. Mas agora, esse número pode ficar menor com as novas regras que prometem simplificar a contratação e baratear os custos. O grande objetivo é tornar o seguro de automóvel efetivamente popular para o brasileiro. Para isso, a Superintendência de Seguros Privados criou medidas que permitem aos condutores personalizar o serviço. E tem outra mudança que chama a atenção. Agora o seguro pode ser vinculado ao motorista e não só ao veículo. Ou seja, qualquer automóvel que o segurado dirigir fica coberto, seja ele emprestado ou até alugado. Cada vez mais comum, né, as atividades ligadas os motoristas de aplicativos, entregadores, a economia de compartilhamento, né, tem muito carro por assinatura, é um mercado que está crescendo muito. Em todos eles pode fazer sentido que os condutores tenham o seguro seja vinculado aos condutores e não à propriedade. Com o novo modelo, o cliente pode contratar a cobertura parcial do automóvel, com limite de indenização bem inferior ao valor total do carro. Segundo o diretor da SUSEP, essa é uma das medidas que vai reduzir o valor do seguro. Imagina um veículo que custa R$80 mil, né, o preço dele na tabela FIP é R$80 mil. O segurado pode querer contratar só metade do valor. Ele vai e pede um limite de indenização de R$40 mil. Naturalmente, o preço vai ser substancialmente reduzido, próximo da metade do preço. Então, isso dá mais opções de acordo com a necessidade do consumidor. Além disso, o segurado também pode optar por contratar apenas algumas coberturas, como roubo e furto, ou colisão, ou incêndio, por exemplo. E se for preciso trocar alguma peça, agora ela pode ser usada. A ideia agora é que os consumidores tenham mais produtos disponíveis, né, naturalmente com preços diferentes. E que cliente não gosta de gastar menos, não é mesmo? Mas é preciso ficar atento aos serviços contratados, porque, apesar das boas intenções, as novas regras podem ter interpretações bem distorcidas. Um dos maiores problemas em relação a essas novas regras seja exatamente esse: a possibilidade de que os consumidores não compreendam perfeitamente quais são os limites que vão ser impostos pelo contrato e quais são as coberturas que efetivamente eles vão ter. E essa sedução que pode ser causada pela atratividade da proposta, que provavelmente pode ter um valor mais baixo, pode fazer com que o consumidor acabe contratando um seguro que não atende às suas necessidades. E ele só vai se dar conta disso quando o sinistro acontecer e a cobertura não for satisfatória. E diante desse cenário, segundo o advogado, a expectativa é de que muitos casos possam chegar ao tribunal. Porque sempre que há um conflito entre os interesses do consumidor e do fornecedor, nesse caso, do segurado e da seguradora, é necessário que haja intervenção do judiciário para poder estabelecer a interpretação da cláusula, os limites, a extensão que aquela cláusula tem, e, portanto, isso é bem provável que acabe gerando ações judiciais para que essa discussão ocorra. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico anunciou um acordo com 136 países para criar um imposto de 15% em todo o mundo para as multinacionais, a partir de 2023. Em um comunicado, a OCDE disse que a medida vai redistribuir
mais de 125 bilhões de dólares em lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas multinacionais do mundo. A organização destacou que, com isso, as empresas vão pagar sua parte justa de impostos. Na reta final da negociação, a iniciativa recebeu o apoio de países antes relutantes, como Irlanda, Estônia e Hungria. Apenas 4 das 140 jurisdições envolvidas acabaram não aderindo: Quênia, Nigéria, Paquistão e Sri Lanka. A taxa vai ser apresentada no final do mês, durante uma cúpula do G20 em Roma. A medida está estruturada em torno de 2 pilares: um imposto societário mínimo de 15% para as empresas que faturam mais de 750 milhões de euros por ano e uma medida para que os rendimentos pagos pelas grandes empresas cheguem aos países onde obtêm os lucros, e não onde fica a sede. Esta última medida vai ser aplicada às multinacionais com faturamento global superior a 20 bilhões de euros e rentabilidade superior a 10%. As seguidas altas no preço da carne afetaram uma paixão nacional, o churrasco. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, fazer uma reunião com amigos para saborear uma picanha já ficou 30% mais caro. No prato do brasileiro, a carne tem lugar de destaque. Quanto mais, melhor. A gente tenta equilibrar, né? Comendo bastante proteína, bastante salada, e a carne é indispensável. Pelo gosto, pelo sabor e pelo valor nutritivo. Pelo sabor e pelo valor nutritivo, acho que é importante. Qual que é a sua frequência? Todo dia, 7 dias por semana. Você não passa um dia sem comer carne? Dificilmente. Reduz, muda, mas carne é essencial no prato. Mas esse pedaço suculento está cada vez mais salgado. E não é pelo tempero, é pelo preço. E você come carne todo dia? Não, porque a carne tá cara, na verdade, mas estamos tentando. Se pudesse, comeria, então. Eu comeria todo dia. A gente sabe que subiu, a gente sentiu assim, comprava 1 quilo, era X, hoje é XY. Mas a gente não deixou de comer por isso, não. Nos últimos 12 meses, o preço da carne subiu 2 vezes mais do que a inflação, de acordo com dados do IBGE. E esses seguidos aumentos acabaram afetando uma das grandes preferências nacionais, o churrasco. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o custo para fazer um churrasco está 17% mais caro. Só a picanha teve aumento de quase 30%. A alcatra e a linguiça registraram alta de 20%. E mesmo o frango, que é uma opção mais barata, subiu 30%. E para completar, o preço das bebidas foi reajustado em 10%. O Brasil nunca exportou tanta carne em setembro como os anos anteriores. Então, com a volta das economias ao aquecimento, nosso mercado externo é acionado, então o nosso mercado interno é acionado para suprir essa necessidade. Então, o nosso preço da carne fica balizado muito com os preços internacionais. O Washington é proprietário desse restaurante especializado em carnes nobres. Ele também já foi açougueiro e entende bastante desse ramo. Diz que o preço nunca esteve tão alto e, para não perder clientes, criou 2 tipos de cardápio. Eu tenho a carne importada, que eu consigo atingir o público que quer comer uma carne diferenciada, e tem uma carne do mercado, tá? É uma segunda linha, porém top. Entendeu? O que acontece? Desde que você consiga escolher uma carne boa no mercado, entendeu? Escolher uma carne, saber comprar carne, você consegue fazer um churrasco de primeira e servir um prato mais barato por custo menor. Olha, a picanha já está preparada e só de olhar dá água na boca. Em um churrasco caseiro, desses que a gente faz no fim de semana, cada pessoa consome entre 300 e 400 gramas de carne. Com seguidos reajustes, o custo também aumentou. Antes, uma reunião como essa saía por R$ 130. Hoje, não sai por menos de 200. Mesmo assim, especialistas no assunto garantem: o brasileiro não para de fazer churrasco. E quem garante é um profissional no assunto, o Barba Azul, que já ganhou até prêmio internacional e é juiz em competições entre churrasqueiros. Ele afirma que a alta dos preços não fez com que o brasileiro parasse de fazer churrasco, mas agora as reuniões estão mais seletas. Churrasco que era de 20, hoje é de 5, 6 pessoas e tá ali, o pessoal está aproveitando, não está deixando de curtir o seu final de semana com um belo churrasco. Agora,
com esse preço elevado, tem que caprichar mais ainda. A carne virou artigo de luxo. Tem que cuidar bem, tem que ter capricho no preparo, né? Ah, sem dúvida, né? Já não pode deixar o amigo do amigo ir lá fuçar na churrasqueira, tem que estar sempre de olho, não pode queimar a carne. Bom, você que é o especialista no assunto, então eu queria que você mostrasse pra gente, desse algumas dicas, algumas receitas de como fazer um churrasco bom. Vamos lá? Vou te mostrar. Vamos lá, então. Já que está tão caro, o melhor é fazer com capricho. Churrasco, o que a gente recomenda? Faça. É muito gosto, tem gente que não gosta de carne mal passada. Mas essa é uma carne que ela tem que ser servida mal passada ou ao ponto para que ela possa manter toda a suculência que dá o sabor realmente, dá toda a qualidade da carne. O cardápio reuniu o que há de melhor para fazer um churrasco. E o Barba Azul deu uma aula para os churrasqueiros de fim de semana, a começar de como escolher a carne. Mostra então o detalhe que a pessoa deve ficar atenta na hora de escolher uma carne. Bastante gordura entremeada. Quanto mais dessa gordurinha que você tem aqui no meio tiver na carne, melhor é. A qualidade, a maciez vão fazer diferença. Vão fazer. E a suculência é outra, é completamente diferente. A dica, o melhor seria colocar o sal depois de retirar a carne da churrasqueira. Exatamente. Tira, na hora de servir, nós vamos cortar os steaks aqui, vamos cortar agora, filetar a carne e já vamos salgar. Mostra pra gente. E preparar no ponto certo, mal passada ou bem passada. E esse é o resultado na prática. Isso, aqui a gente tem uma ponta um pouco mais passada, aqui ponto menos, e a gente ainda tem um pouquinho ali que a gente também vai ter na mesma peça, uma peça um pouquinho mais passada e uma um pouco menos. E ficou boa? Ah, e você que tem que me dizer. Vamos ver então. E o resultado, é claro, agradou a todo mundo, principalmente a nossa equipe. Afinal, com o preço da carne tão caro, não dava para perder uma oportunidade dessas. Deu até água na boca, não deu? Depois do intervalo, a gente fala do risco de acidentes por causa do improviso na hora de substituir o gás de cozinha. Nós voltamos já. Estamos de volta e a alta de mais de 30% no gás liquefeito de petróleo, o GLP, provocou o crescimento de um mercado clandestino de botijões de gás adulterados. Uma opção mais barata, mas também perigosa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o improviso nas cozinhas tem aumentado e muito o número de acidentes. As imagens mostram Maria do Socorro Conceição na cozinha do restaurante onde trabalhava, em Belém do Pará. A mulher levanta do meio dos escombros e corre para a rua gravemente ferida. A cozinheira não resistiu aos ferimentos. A causa da explosão, que aconteceu no dia 8 de maio deste ano, foi um vazamento de gás. Um risco iminente em uma época em que fica cada vez mais difícil comprar um botijão. O preço nacional do gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido como gás de cozinha, atingiu a maior média mensal do século. Em 12 meses, sofreu mais de 30% de aumento. Em 16 estados, o valor médio do botijão de 13 quilos está em aproximadamente R$ 100, mas há variações. No Centro-Oeste, por exemplo, pode chegar a R$ 135. E é justamente naquela região que mora o perigo. Segundo o Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás, 40% das empresas do estado estão vendendo botijões adulterados a aproximadamente R$ 80. É aquele barato que pode sair muito caro, já que um botijão clandestino coloca muitas vidas em risco.
E a utilização de etanol ou outros tipos de álcool para cozinhar também acabou virando alternativa para quem não consegue pagar por um botijão de gás. Mas aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, a tenente Andreuce explica para a gente agora os perigos dessa prática. Ó, coloquei o fogo está pegando. O que a dona de casa não sabe é que, se utilizando dessa alternativa, ela pode causar uma grande explosão. Aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, no mês passado. Geisa Stefanini, de 32 anos, que passava por dificuldades financeiras, fez um fogareiro improvisado com álcool na casa onde morava com um filho de 7 meses. A mulher teve 90% do corpo queimado e morreu no último dia 27 de setembro. A criança se recuperou rapidamente e está sob os cuidados do pai. Esse combustível líquido, ele é muito volátil, ou seja, ele se transforma em vapores. E esses vapores, eles deixam o ambiente gasado. Eles ficam no ambiente em forma de nuvem. E quando a pessoa vai colocar o fogo, vai dar ignição num fósforo, ou seja, com isqueiro, toda aquela nuvem vai se transformar numa nuvem de fogo. Foi o que aconteceu no caso da Geisa? Provavelmente. É bem provável que ela tenha deixado o etanol ali por algum tempo e ele formou essa nuvem. A tenente explica que o processo é praticamente o mesmo quando se usa álcool gel ou líquido para cozinhar. Mas cada um deles apresenta riscos diferentes e ela demonstra. Então eu vou colocar aqui uma fonte de fogo, aqui no álcool gel. Veja que até a queima dele é diferente, é uma queima muito mais controlada. A gente quase não consegue ver o fogo. Consegue perceber. Então vou até fazer um teste para que possa ser melhor verificado, ó, que aqui existe uma chama. Viu? Já aqui, o álcool líquido. Veja que a queima dele é muito mais intensa, pela volatilidade que ele tem, ou seja, pelos vapores que ele solta no ambiente. E ao contrário do álcool gel que fica contido no recipiente onde está, o líquido pode ser facilmente derramado e causar um incêndio. Apesar dos perigos, o álcool passou a ser o grande aliado do homem no combate à pandemia. Mas é preciso ficar atento. O ideal é que se espere secar esse álcool para que, se alguém, por exemplo, for acender um cigarro ou for mexer em alguma coisa que tenha eletricidade, principalmente eletricidade estática, não possa entrar em chamas, né? Porque a mão dela vai estar cheia de álcool. E se por acaso uma queimadura acontecer, fica o alerta. Nunca passe creme dental ou manteiga. A recomendação é somente resfriar o local atingido. Coloque debaixo d'água. Se ainda estiver o fogo e não tiver a condição de colocar, não tiver água disponível, ela pode fazer um abafamento, que é colocar um tecido, alguma coisa, para que pelo menos as chamas cessem. Tá? Não é recomendado que se tire bolha, que se mexa no ferimento. A partir desse momento, o ideal é fazer o socorro. Os Estados Unidos criaram 194 mil empregos em setembro. Analistas projetavam a abertura de 500 mil vagas. A taxa de desemprego ficou em 4,8%. Segundo especialistas, pode ser um sinal de que a variante Delta da Covid-19 gerou dúvidas nas empresas e freou o emprego. O Departamento do Trabalho apontou que o emprego aumentou nos setores de lazer e hotelaria, segmentos muito afetados pela Covid-19. O setor de educação apresentou redução de vagas. O presidente americano, Joe Biden, comemorou a redução da taxa de desemprego e atribuiu os dados fracos da geração de vagas aos casos de Covid-19 no começo do mês de setembro. Singapura, na Ásia, está testando robôs para fazer patrulhas e manter a ordem. As máquinas advertem as pessoas que não respeitam o comportamento social desejável, como estacionar mal bicicletas ou violam as restrições contra a Covid-19. Acho que há necessidade do uso de robôs. Embora Singapura seja segura, pode ocorrer situações inesperadas. Por isso, se o robô estiver por perto e algo acontecer, as pessoas na sala de controle terão um registro e poderão ver o que ocorreu.
O pequeno país asiático fica de olho em seus habitantes com um arsenal tecnológico que inclui itens como câmeras ou postes de iluminação com reconhecimento facial. Eu acho que é bom do ponto de vista da segurança para garantir a segurança na sociedade. Quando alguma coisa ocorre, você ainda tem as imagens para rastrear. Mas a tecnologia não agrada a todo mundo e ativistas denunciam a perda de privacidade da população. É mais um meio que faz as pessoas se sentirem vigiadas. Os robôs trazem a sensação de insegurança para a população expressar certos pontos de vista ou se engajar em determinados comportamentos. Acho que tudo isso contribui para que as pessoas sintam que precisam estar mais atentas ao que estão dizendo e fazendo em Singapura do que em outros países. A ilha de 5,5 milhões de habitantes tem 90 mil câmeras policiais e quer dobrar esse número até 2030. O país também poderia aumentar a tecnologia de reconhecimento facial, que distingue rostos na multidão na cidade toda. Na Turquia, um cachorro usa bastante o transporte público. E respeita as regras do metrô. Em uma balsa lotada de passageiros, todos os olhos se voltam para o cachorro Boji, que já é uma figura bem comum em viagens de ônibus, trens e metrô na maior cidade da Europa. E ele gosta de longas viagens, de até 30 quilômetros em um dia normal da semana. Autoridades municipais de Istambul monitoram as viagens de Boji com o microchip e dizem que ele passa por pelo menos 29 estações de metrô por dia e, às vezes, até faz travessia no mar para um fim de semana nas Ilhas das Princesas. A funcionária do metrô de Istambul, Aylin Erol, disse que o cachorro parece respeitar as regras do transporte público, pois sempre espera os passageiros desembarcarem antes de entrar. Os dados coletados de seu dispositivo de rastreamento mostram que as linhas de bonde históricas são as favoritas de Boji. As autoridades o chamaram de Boji, pois ele gosta de viajar na parte central do vagão de trem. Boji se traduz da palavra inglesa bogie, que significa a estrutura de um trem. Os habitantes de Istambul gostam de ver o trajeto regular de Boji e frequentemente tiram fotos dele para postar nas redes sociais. Tanto que as contas de mídia social dedicadas inteiramente ao Boji são muito populares, com mais de 50 mil seguidores. E os pandas que nasceram em um zoológico de Tóquio finalmente ganharam nomes oficiais. Eles são os primeiros gêmeos a vir ao mundo nas instalações da capital japonesa. Olha só. Xiao Xiao para o rapazinho e Lei Lei para a mocinha. Enfim, os pandinhas do zoológico Ueno de Tóquio, no Japão, ganharam nomes oficiais. Os dois nasceram em junho e a mãe deles se chama Xin Xin. Foi a primeira vez que pandas gêmeos nasceram nas instalações do zoológico da capital japonesa. O nome costuma levar algum tempo para ser escolhido porque o sexo dos filhotes não é revelado de imediato. Estima-se que existam cerca de 1.800 pandas gigantes na natureza, enquanto outros 600 vivem em zoológicos e centros de reprodução em todo o mundo. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica os pandas gigantes como vulneráveis. A China usa os animais do que ficou conhecido como diplomacia panda. Pequim empresta os pandas como um gesto de agrado ao país amigo. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Muito obrigada pela companhia e até mais!